Vamos lá. Questão de número 26, página 36. Usando a letra X para representar a idade de Paula, que é desconhecida, escreva simbolicamente as sentenças. Então ele já está dizendo, deixando bem claro aí, a idade de Paula é desconhecida, e toda vez que citar a idade de Paula, eu vou usar o X para poder representá-la. A idade de Paula... Ô, Agatha, acabei de falar. Agatha, presta atenção. Vamos lá. A idade de uma pessoa que é 4 anos mais velha que Paula. Como é que seria? Isso mesmo. A idade de Paula mais 4 anos. X mais 4. Não é para botar resultado aleatório. Você não sabe a idade de Paula. Lembre-se que a gente está tratando com algo desconhecido. O que é que eu tenho de desconhecido aí? A idade de Paula. Então não se coloca nada aleatório, ok? Você está com álgebra. A álgebra não é qualquer valor. A álgebra, por enquanto, esse valor daí, ele está desconhecido e ele vai ficar desta forma. Quanto a x mais 4, professor? Não tem solução. X mais 4 é x mais 4. Quando é que ele vai ter solução? Quando a gente começar a resolver equações, ok? E aí o professor vai determinar, ou a gente vai encontrar, ou a gente vai determinar um valor para x. Como x é uma idade desconhecida, acabou-se aí. Então, nada de... Correto. X mais 4. Letra B. A idade de uma pessoa que é 2 anos mais nova. Se é 2 anos mais nova, eu tiro... Menos 2. Menos 2. Se ela é 2 anos mais nova, eu vou pegar a idade de Paula e tirar 2 anos dela. Eu não sei qual é a idade de Paula. Ok? Letra C. A idade de uma pessoa que tem um triplo da idade de Paula. X vezes 3 ou 3... Pronto. Ou 3 vezes x. Ok? É comum... Vou botar aqui, ó. A gente colocar primeiro o número. Mas professor, e x mais 4, x menos 2? Não, nesses casos aí não. Quando for multiplicação, é comum nós colocarmos primeiro o número e depois a letra. Ou ainda você pode escrever assim, ó, preste bem atenção que vocês vão ver muito isso. 3x. Todo número junto a uma letra, do jeito que vocês estão vendo aí, ele já está indicando uma multiplicação desse número por esta letra. Então, essa letra está representando uma idade desconhecida. Então, esse 3x aí está significando 3 vezes x, ou seja, o triplo de x. Se eu quisesse o dobro da idade de Paula, eu poderia colocar simplesmente 2x. Porque isso daqui é a mesma coisa de estar representando isso aqui, ó, 2 vezes x, ou simplesmente x vezes 2. O mais comum é vocês verem isso aqui, ó. Esse de cá, não. Esse x vezes 2, certo? Então, já vamos começando a entender algumas coisinhas aí de álgebra. Letra D. Letra D temos o seguinte. A idade de uma pessoa que tem 2 anos a mais que a metade da idade de Paula. 10? Por que 10? De onde veio esse 10? Pronto, alguém me fala outra resposta. Espera aí, Pablo, que você vai explicar. Ah, ah. Mas não precisava esse parênteses não, entendeu? Esse parênteses aí não tem necessidade. Então, tá certo. Só não há necessidade do parênteses. Você acertou. E Pablo, de onde é que veio esse 10? Não tem 10 aí, nessa citação.
Pronto. Então, Pablo, esquece. Toda vez que a gente falar de termo desconhecido, não coloque valor nenhum aleatório, ok? Vamos lá. Então, tá correto, ó. X dividido por 2. Ah, professor, eu coloquei x dividido por 2 assim. Não. Vocês não vão ver em momento algum essa representação. Tá errada? Não. Não é comum a gente ver. X, a divisão a gente vai ver sempre na forma de fração. Então, olha, a letra dele está dizendo a idade de uma pessoa que tem 2 anos a mais que a metade. A metade é divisão por 2. Se ela tem 2 anos a mais 2. Ok? Só não precisava colocar o parênteses. Mas não está errado, não. Letra E. A soma da idade de Paula com a idade de sua irmã, que é 3 anos mais nova que ela. E aí? Isso, Beatriz. Olha só o que acontece. A idade de Paula é X. A idade da irmã de Paula, a gente não sabe também. Só que ela é 3 anos mais nova que Paula. Como é que a gente representa uma pessoa que é 3 anos mais nova do que Paula? X menos 3. Só que eu vou ter que somar a idade de Paula, que é X, mais a da irmã dela, que é 3 anos mais nova. X menos 3. Pronto, tá assim. Então, tá correto aí. Anota aí para a gente fazer agora a questão 27. Posso avançar? Vamos lá. Questão de número 27. Questão de número 27, nós temos aqui o seguinte. Observe as duas balanças ilustradas. Note que a balança 1 está em equilíbrio. Vamos analisar aqui a balança 1. Olha só. Nós temos esse equilíbrio baseado em um lado ele ter o quê? 6 verdes, né? Isso, 6 cubinhos verdes, e do outro aqui eu tenho 3 cubinhos amarelos. E ela está em equilíbrio, quer dizer que ambos os lados têm a mesma massa. Bom, temos aqui o seguinte. Considerando que todos os cubinhos têm a mesma massa, todos os cubinhos verdes têm a mesma massa e todos os cubinhos amarelos também têm a mesma massa, mas o cubinho verde e o cubinho amarelo têm massas diferentes, responda. Então vamos observar o seguinte, ó. Se vocês observarem pela balança 1, o cubinho verde, não é isso? Ele tem o quê? O cubinho amarelo, isso, o cubinho amarelo tem o dobro do peso. Tem o dobro do peso, não é isso? Então vamos dizer. Pronto. Então o cubinho amarelo, se eu for observar um só, cada cubinho amarelo ele pode ser representado por 2 cubinhos verdes. Não é isso? Não foi dobrado? Justamente isso que você está falando, Agatha. E aí ele pergunta assim, ó. Quantos cubinhos verdes devem ser colocados no prato direito da balança 2 para que ele fique em equilíbrio? E aí? Não, ele quer quantos? Não é só todos os verdes, não. Ó, já tem aí verde, já tem amarelo aí. Está em desequilíbrio. Pronto, olha só aqui. Se para cada cubinho amarelo eu tenho o dobro do cubinho verde, nós temos aqui o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. Quantos verdes eu tenho lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí? Deve ser adicionado. Hã?
Um cubo verde somente? É isso que eu quero que vocês me falem. Analisa aí. Dá uma olhadinha. Ó, analise a balança 1. Dois cubos verdes pesam o mesmo que o que? Um amarelo, não é isso? Não é isso? Não é o dobro? Não foi isso que a gente falou aqui agora? Bom, pronto. Nesse caso daqui, como a balança 2, olha lá, ela possui quantos cubinhos verdes aí? Deixa eu enxergar aqui, ó. Possui 10. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Possui 10. Isso mesmo, possuem 10. E aí, por que eu tenho que colocar mais 2? Pronto. Então, para ficar em equilíbrio, repare ao seguinte, ó. Mas nesse caso daqui, olha só o que é que vai acontecer. Repare que ela está desequilibrada. O que é que acontece? Se o lado de lá do cubinho verde tivesse mais pesado, a balança tenderia para o lado verde. Mas acontece que ainda está pesado do lado amarelo. Quer dizer que essa massa daí, ó, já não vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo aqui. Para dois cubinhos verdes eu tenho um amarelo. Aqui já não vai ser mais a mesma coisa, porque senão, ó, estaria diferente. Então, o que é que vai acontecer? Eu, analisando dessa forma, eu vou observar o seguinte, ó. Se eu pegar um cubinho amarelo aqui, eu posso relacionar com 3 cubinhos verdes. Então, cada cubinho amarelo, ele vai ter a mesma massa que 3 verdes. Então, eu teria que ter quantos verdes no prato ali, naquele lado ali do lado verde, do prato verde? 1, 2, 3, 4. Não, 4 vezes 3. Se ele está se relacionando como 3, ele agora é o triplo do peso do verde. Ele teria que ter 12. Mas vocês me falaram que ele tem quantos? Pronto. Então chegamos à conclusão. Então a questão de número 27, a relação vai ser essa. Olha só. Ah, mas professor, mas na balança 1 eu tenho um cubinho amarelo para cada 2 verdes. Aí permaneceu em equilíbrio. Mas você já repara que eu já tenho 4 amarelos e tenho 8 verdes. Não era para ela estar em equilíbrio? Significa que ele mudou. Não é isso? Significa que ele mudou. Ele já não tem mais um amarelo para cada 2 verdes, porque senão ela estaria em equilíbrio nesse momento. Ou o lado verde estaria mais pesado. Então, ele mudou. Para cada cubinho amarelo, eu vou ter 3 verdes. Então, se eu tenho 4 amarelos, 4 vezes 3 dá 12 verdes. E aí vocês contaram e me disseram que aqui eu tenho 10. Então, para ter 12, eu preciso de mais quantos? Mais 2 cubinhos verdes. Então, isso então devem ser adicionados. Isso. Pronto. Não tem problema não, Maria Eduarda. Tá gravando. Vamos lá, próxima questão e última. 28. 28,
a gente vai usar o x para representar um número desconhecido e escrever simbolicamente as sentenças, como a gente fez no caso da questão 26, só que a gente usou a idade de Paula para tudo. Bora lá. E isso nós estudamos naquela tabelinha, não foi isso? Naquela tabelinha lá, que eu expliquei para você o triplo de um número, metade, o quádruplo. Então, a partir de agora, para poder a gente resolver problemas que vai ser mais tarde, a gente tem que ter necessidade desse caso daí. Vamos lá. A. Um número desconhecido adicionado a 7 é igual a 25. E aí, como é que fica essa letra A? Muito bem. Pronto, ele pediu que usasse o x. Letra B. O dobro de um número desconhecido... Só um minutinho, Agatha, só um minutinho. O dobro de um número desconhecido menos 11. Ok? O dobro de um número desconhecido, o dobro de um número. Então, ó, 2 vezes x, não é isso? Menos 11 é igual ao próprio número desconhecido mais 1. Repete para mim. Isso. Então, só um minutinho. Peraí. Ó, gente, quando vocês tentam explicar alguma coisa no meio de todo mundo dando resposta, fica complicado. Peraí, Agatha, só um minutinho. Deixa eu colocar só aqui, ó, o que todo mundo falou. 2 vezes x, que é o dobro, menos 11. Ele está dizendo que é igual ao próprio número, que é x, mais 1. Fale, Agatha. Não, Agatha, presta atenção, Agatha, o que eu falei lá no primeiro. Ele está dizendo o quê? Usando x para representar. Desde ontem eu estou falando para vocês. A gente está falando de termo desconhecido. Se esse termo é desconhecido, eu não posso usar número nenhum para representar ele. Eu vou usar quem? Me diga aí quem? O x. Porque nessa questão a gente está usando o x. Então, esqueça esse negócio de usar números quando a gente fala de desconhecido. Ok? Vamos lá. Então, não ficou certo, viu, Agatha? Corrige aí. O número desconhecido é x. O dobro de um número desconhecido, 2 vezes x. Letra C. Letra C nós temos aqui, adicionando 3 à metade de um número desconhecido e multiplicando o resultado por 2, obtemos o dobro do próprio número. E aí? Pronto, vou explicar aqui para vocês o seguinte. Pronto, olha só o que é que vai acontecer. Adicionando 3 à metade de um número. Como é que eu represento metade de um número? X dividido por 2. Vamos adicionar 3. Como é que eu vou adicionar 3? Mais 3. E multiplicando o resultado. Pronto. Aí agora olha só o que é que vai acontecer. Se ele está dizendo que quer multiplicar o resultado, eu só posso multiplicar o resultado, ó, só posso multiplicar quando eu resolver. Se eu não resolver, eu vou botar ele entre parênteses, ó. Então, sou obrigado a colocar entre parênteses. Então, multiplicando o resultado por 2, obtemos que é a mesma coisa da palavra igual, ok? O dobro do próprio número. Como é que vai ficar? 2x. Todo mundo já sabe que quando o professor colocar 2x, indica o que mesmo? 2x fracionário é metade. Aí é dobro. Ok? Não esquece. Isso aqui, ó, é metade.
que é diferente disso aqui, ó, que é dobro. Desliga o microfone, Leon. Vamos lá. Olha só. Agora a gente vai aprender a determinar o valor desconhecido, já que vocês estão nessa agonia toda de ficar colocando números aleatórios, ou escolhendo um número qualquer para poder colocar, ou tentando descobrir o número, ok? Ah, mas professor, ali é 18 mais 7 dá 25. Mas a ideia da questão é usar um valor desconhecido, certo? Então vamos lá. Agatha, eu não tenho mais como voltar, Agatha. Por isso que eu pergunto, Agatha. Você vai ter que agora aguardar a aula gravada para poder ver. Vamos lá. Olha só. Ah, mas professor, eu sei que 7 mais 8 é igual a 15. Mas, gente, a ideia é desenvolver. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai utilizar aqui, nessas questões, os princípios. Lembra que nós falamos ontem sobre o princípio aditivo, que significa que eu posso adicionar ou subtrair. Isso não é do livro, ó, não tem página lá embaixo, são exemplos. Eu quero que vocês prestem atenção. Lembra que nós ontem falamos sobre os princípios aditivo e multiplicativo? Qual era o princípio aditivo? O princípio aditivo, quando a gente observava na balança, eu adicionar a ambos os membros da igualdade ou subtrair o mesmo valor, adicionar o mesmo valor, subtrair o mesmo valor, a balança permanecia o quê? Em equilíbrio, não era isso? Vamos imaginar que aqui eu tenho justamente essa balança. Eu tenho um equilíbrio. Quem é meu primeiro membro? Errado. Quem é meu primeiro membro? Errado. Quem é meu primeiro membro? Errado. Quem é meu primeiro membro? Vocês esquecem muito rápido. Primeiro membro é tudo que vem antes da igualdade. Quem é o primeiro membro? 7 mais x. Então, não é o 7, nem é o x, nem é o 15. O primeiro membro é 7 mais x. Quem é o segundo membro? É o 15. Não, o segundo membro é 15. É tudo que está depois da igualdade. Bom, o que vocês estão resolvendo aqui agora, a partir de agora, é uma equação. A palavra equação significa igual, ok? Significa que eu tenho uma igualdade em ambos os lados. E a gente vai utilizar o princípio, nesse momento aqui, aditivo. Mas, professor, como é que eu vou saber se eu vou usar o princípio aditivo ou o princípio multiplicativo? Vocês vão ver que o princípio aditivo, quando eu tiver adição ou subtração. Quando eu tiver dobro, triplo, metade, terça parte, você vai usar o princípio multiplicativo. Nesse daqui eu tenho 7 mais x igual a 15. Bom, como é que eu vou usar o princípio aditivo? Eu estou observando que eu tenho 7 adicionado a x é igual a 15. Então, o que é que eu vou fazer para permanecer a igualdade? Eu vou observar quem é que está somando com a incógnita ali, ó. Quem é que está somando com a incógnita? O 7, não é isso? 7. Ó, a palavra incógnita, lembra que eu falei ontem? Significa o que mesmo? Quem lembra? Isso. Então, eu vou subtrair. Por quê, professor? Porque é o seguinte, quando eu subtraio, eu vou permanecer no mesmo equilíbrio. E aí vai fazer com que um dos termos
que está no meu primeiro membro, ele suma, ele desapareça e só fique a incógnita. Por quê, professor? Porque é o seguinte, olha só. Quando a gente resolve equação, só pode ficar no primeiro membro a incógnita. Então, eu vou fazer um jeito de, todas as vezes que tiverem outros termos, o que é esse termo? Os termos são esses elementos aqui, ó, que faz parte do primeiro membro. O 7 é um termo, o x é outro termo, o 15 é outro termo, ok? Eu vou fazer com que o termo que não seja incógnita saia desse primeiro membro. Se ele aqui eu estou somando com a incógnita, eu vou subtrair desse mesmo valor. Professor, então se tivesse 3, eu ia subtrair de 3? Isso mesmo. Então, 7 mais x igual a 15, eu vou subtrair 7 de cada membro. Quando eu subtraio 7 de cada membro, vai ficar o quê? 7 menos 7 dá o quê? 0. E aí a gente sabe que 0 é elemento neutro em que operação matemática? Opa! Na adição, na multiplicação ele anula. Então, 7 menos 7 dá 0. Ou seja, eu não preciso colocar mais 0 ali. Vai ficar o x sozinho. E depois eu resolvo. E 15 menos 7 dá quanto? Pronto. Tá aí, ó. X igual a 8. Resolvi. Vamos ver outro aqui, ó. Vocês estão vendo aí que agora tem uma multiplicação? Pronto. Olha só o que é que vai acontecer aqui, ó. Quem viu o que foi que eu fiz aí nesse caso? Não repeti. Menos 1. Por que eu fiz menos 1? Vocês podem me dizer por que eu fiz menos 1? Não. O que foi que eu falei lá em cima na questão, no exemplo C? Eu fiz com que, aplicando o princípio aditivo, eu tirasse esse termo 7. Eu vou fazer a mesma coisa com o termo 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu falei para vocês o quê? Só quem pode ficar no primeiro membro da igualdade dessa equação é a incógnita. Eu já estou fazendo um jeito de tirar o número 1. Então, se ele está somando, eu passo subtraindo. Porque aí, 1 menos 1 dá o quê? Dá 0. Incógnita, termo desconhecido. A letra é conhecida. Toda letra em uma igualdade, ele é uma incógnita. Ok? Essa palavrinha daqui, que é a mesma coisa que desconhecido. Ok? Vamos lá. Então, temos aqui o seguinte. Eu peguei ali, aplicando o princípio aditivo, eu subtraí 1. Então, 1 menos 1, 0. 25 menos 1 dá 24. Então, ficou 8 vezes x igual a 24. E aí, vocês estão vendo aqui, eu estou dividindo por 8. Por que eu estou dividindo por 8? Nesse momento aqui, eu estou aplicando o princípio multiplicativo. Mas princípio multiplicativo eu divido? Sim, no princípio aditivo eu somo ou eu subtraio. No princípio multiplicativo, ou eu divido ou eu multiplico. Mas por que está dividindo aqui? O 8 está multiplicando por x. Significa que para eu tirar esse 8 daqui, eu vou dividir por ele mesmo. Mas eu divido quem? Os dois membros. Lembre-se que o que você faz de um lado, você faz do outro. É uma igualdade. Então, 8 dividido por 8 dá 1. Então, vai ficar 1 vezes x. O que acontece com todo número multiplicado por 1, gente? Vai ser sempre ele mesmo. Isso vai acontecer com a letra. Então, qualquer letra multiplicado por 1
vai ser igual à própria letra. Então, 1 vezes x dá x. Então, quando você faz assim, ó, 8 dividido por 8 dá 1. Ah, mas professor, eu não vou dividir o x por 8? Você não sabe o valor de x. Por isso, você não vai dividir. Então, 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes x dá o que mesmo? X. E 24 dividido por 8 dá quanto? 3. Olha aí, encontramos o valor de x. X é 3. Vamos ver se é isso mesmo? Olha só. Se o valor de x é 3, 8 vezes 3 dá quanto? 24. 24 mais 1 dá quanto? Olha aí. Quando você substitui o valor que foi encontrado, ele vai efetuar a conta certinha. Tá vendo? Bora lá, vamos ver o próximo aqui, ó. Eu tenho um outro caso daqui, ó. Mais um caso. E aqui, vamos relembrar daquela propriedade distributiva da multiplicação. Ah, professor, não sei, eu não lembro como é que faço a propriedade distributiva. Mas, nesse caso daqui, eu vou deixar ela por enquanto para lá, mas vai ter um momento que eu posso usar aqui, essa propriedade distributiva. O que é que vai acontecer? Repare que essa expressão que está dentro do parênteses está multiplicado por 4. E aí eu posso usar a propriedade multiplicativa. O que é que vai acontecer aqui? Se eu for usar a propriedade multiplicativa, o que é que eu tenho que fazer? Diz aí para mim. Ele está multiplicando por 4. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou dividir por quanto? Observa aqui a letra D, que eu falei para vocês. Pronto. É sempre pelo mesmo número, gente. Sempre. Entendeu? Se eu multipliquei por 8 aqui, eu divido por 8. Se eu estou multiplicando por 4, eu divido por 4. Se eu estou dividindo por 4, qual vai ser o princípio multiplicativo? Multiplicar por 4. Ok? Mas aqui eu estou multiplicando, então eu vou dividir. Então, bora lá. Então, olha só o que é que vai acontecer. Estou dividindo ambos os lados por 4. E 4 dividido por 4 dá 1. Correto? 32 dividido por 4 dá quanto? 8. Não é isso? 4 dividido por 4 dá 1. E 1 vezes qualquer número da expressão é igual a ele mesmo. Então, para mim, não interessa esse 1 aí, ó. Sobrou esse x mais 2 igual a 8. Professor, não entendi de onde veio esse x mais 2. Pronto. Quando eu peguei aqui, ó, dividi 4 por 4, deu 1. 1 vezes x mais 2, 1 vezes qualquer número ou qualquer expressão, é o próprio número ou a própria expressão. E 32 dividido por 4 dá 8. Pronto, sobrou aí x mais 2 igual a 8. Qual é o princípio que eu posso usar aí? Isso. O que é que eu tenho que fazer aí nesse princípio aditivo? Subtrair quanto? Hã? Ó, Agatha, presta atenção. Eu já ouvi gente falando certo aí, e você não falou. Observe aí. Fale. Não é dividir. Isso. Somente. Isso. Não esquece, Agatha, que o que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Se está aplicando o princípio aditivo e eu estou subtraindo de 2, por quê? Porque aqui está somando mais 2, eu vou subtrair de 2, mas eu tenho que subtrair de 2 no primeiro membro e subtrair de 2 no segundo membro. Então é isso aqui que vai ficar, ó. Agatha, o que você faz no primeiro membro, você faz no segundo membro. É só isso. Você falou 8 menos 2, mas só que você esqueceu que eu tenho que também subtrair 2 no primeiro membro. Então, ó, eu tenho que fazer no primeiro e no segundo membro. Então, ó, menos, vai ficar 0, não é isso? Então, vai sair. E o 8 menos 2 dá quanto?
Pronto. X deu igual a 6. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos substituir o valor de x por 6. 6 mais 2 dá quanto? 8 vezes 4 dá quanto? Ó, tá vendo que deu certinho? Vamos lá, vamos a outra. Agora é com vocês. O que é que eu faço aqui? E 48 dividido por 3, na verdade, não é isso? Muito bem. Eu vou dividir, eu vou aplicar o princípio multiplicativo, dividindo ambos os lados por 3. Então, é isso mesmo. Tá aí, ó. Corretíssimo. E quando eu divido por 3, esse 3 dividido por 3 ele some, vai ser igual a 1. 1 vira elemento neutro na multiplicação, então eu não preciso. E 48 dividido por 3 dá 16. Então vai ficar assim, ó, 2x menos 6 igual a 16, tá vendo? Entendeu? Vamos lá. O que é que eu faço agora? Isso. Muito bem, Júlia, porque eu estou aplicando o princípio aditivo. Se eu tenho 2x menos 6, eu vou adicionar 6 em cada membro. Vamos lá, então ele vai ficar assim, ó. Ah, mas professor, aqui tem menos 6 mais 6. Pois é. Da mesma forma, ó, 6 menos 6 vai dar 0. E 16 mais 6 dá quanto? 22. Pronto. Todo mundo lembra que o que foi que aconteceu aqui nesse caso? Eu tenho o dobro de um número desconhecido é igual a 22. Esse dobro de um número desconhecido, aí eu tenho 2x. Não é a mesma coisa que fazer 2 vezes x? Pronto. E aí agora, como é que eu faço? Dividido por quanto? Muito bem. Eu vou dividir quem por 2? Os dois membros, os dois lados. Então tá aí, ó, dividir por 2. E aí quando eu faço 2 dividido por 2 dá 1, só sobra o x, não é isso? E 22 dividido por 2 dá quanto? Pronto, x ficou igual a 11. Gente, eu sei que é complicado, ok? É complicado porque é algo que vocês estão vendo que é muito novo. Olha a outra forma de fazer aqui, ó, que seria essa regra prática que vocês podem fazer, que é uma outra maneira de se resolver. Você tem um exemplo A, x mais 8 igual a 17, não é isso? E aí, lembra que eu falei para vocês, onde você tem uma adição, quando ele muda de membro, ele muda com a operação inversa. Vocês estavam fazendo de qual maneira agora? Eu teria que subtrair 8 de cada lado, não é isso? Pronto. Vai dar no mesmo? Lógico, vai dar o mesmo resultado. Porém, aqui eu tenho uma forma prática para poder resolver essa equação. Tudo que tiver no primeiro membro que não for incógnita, eu passo para o segundo membro realizando a operação inversa. Se ele está somando, ele passa subtraindo. Se ele estiver multiplicando, ele passa dividindo. E se ele estiver dividindo, ele vai passar como? Multiplicando. Então, vamos lá. Então, olha só, o 8 que estava somando com x, ele passou subtraindo lá no segundo membro. Eu não teria que subtrair 8 de cada lado da equação? Não seria a mesma coisa? Seria a mesma coisa. Então, 17 menos 8 dá quanto? Dá 9. É uma regra prática aqui, ok? É uma forma prática de se resolver. Vamos lá. Aqui eu tenho 5 vezes x igual a 20. Qual seria essa regra prática? Ele está multiplicando. Não, ele já está multiplicando, Agatha, presta atenção. Ele vai passar dividindo. Tem que prestar atenção, Agatha.
a operação inversa. Ele está multiplicando, eu não vou multiplicar de novo, eu vou dividir. Então, ó. Isso. Só que aqui a gente está fazendo pela regra prática. A gente já está fazendo direto. Ó. O 5 que estava multiplicando por x, ele já passa dividindo. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. Seria a mesma coisa se o professor fizesse assim, ó. Vou mostrar para vocês da forma que a gente estava fazendo o tempo inteiro. Nós estávamos fazendo assim, ó. Aplicando o princípio multiplicativo, eu teria que fazer o que mesmo? Dividir ambos os lados por 5, não é isso? Pronto. E aí 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, esse 5 daqui ó, dá 1. Por que, que o professor nunca coloca esse 1? Porque 1 vezes x dá o quê? X. Então não precisa a gente colocar. Então sobrou x e 20 dividido por 5 dá o quê? 4. Tá vendo que é a mesma coisa? Só que aí agora você vai escolher, ok? É uma regra prática. Pronto, vamos lá. Vamos ver um outro aqui. Ele aqui está dividindo. Se ele está dividindo pela regra prática, esse x dividindo por 7, ele vai passar para o segundo membro o quê? Multiplicando por quem? O 7 que está dividindo, ele vai passar multiplicando por quem? Por 4. Isso. Então, ó, eu vou passar ele multiplicando. 4 vezes 7, 28. Qual seria a regra, qual seria a forma aplicando o princípio multiplicativo? Olha só. Se ele está aqui, ó, dividindo por 7, preste atenção. Eu multiplicaria por 7 ambos os membros, ó. Só que quando, ó, eu faço isso daqui, ó, essa multiplicação aqui dessa fração por esse número daqui, ia ficar assim, ó. Esse 7 ia ficar assim, ó, 7x dividido por 7 igual aqui vai dar 28. Não é isso? Esse 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, x igual a 28. Da mesma maneira, tá vendo? A mesma coisa. Vamos lá. Eu quero que vocês façam sozinhos a letra A. Aí da questão 29 do livro. Ok? Agatha, se você continuar assim, é que você não vai conseguir mesmo. A gente só tem 3 minutinhos, eu quero pelo menos a letra A. Para os outros vocês tentarem sozinhos. Depois você pega a aula, assiste várias vezes e vai treinando. E vai treinando. Bora lá. 1 minutinho para fazer aí. Conseguiram? Vamos lá, vamos resolver? Olha só.
É porque a gente não tem tempo. Vamos lá. Vamos lá, olha só. Temos aqui o seguinte. 2 vezes x menos 4 igual a 16. Vamos primeiro eliminar esse 4. Vamos aplicar o princípio aditivo. Se ele aqui está subtraindo de 4, o que é que eu vou fazer? Somar, não é isso? Pronto. Então, mais 4 desse lado. E vou botar mais 4 desse lado de cá. Então, 4 menos 4 dá 0. A ideia é que eu some ou subtraia para poder eliminar. O que é que você pode fazer? Em matemática, você vai ver com o passar do tempo, o professor vai fazer isso daqui, ó. Significa que eu eliminei esse daqui, porque eles são... O resultado vai sempre dar 0. Aí sobrou 2 vezes x. Não vou colocar esse ponto, não. Vou colocar assim, porque vocês já sabem o significado. É igual a 20. E aí, nesse momento, você escolhe como você quer resolver. Ou você aplica o princípio multiplicativo, ou você vai fazer pela regra prática. Qual é a regra prática? Se ele está multiplicando aqui, ele vai passar como lá para o segundo membro? Então, vou fazer 20 dividido por 2. X vai ser igual a... Pronto. Tá aí, encontramos o valor de x.